Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. Em tempos de pandemia, muito se fala sobre os cuidados para diminuir o risco de contágio pelo coronavírus. Mas e no caso das gestantes? Nesta reportagem, você vai conhecer a história da Amanda, que descobriu ainda no começo da gravidez que estava infectada pelo coronavírus. Quem vê a Amanda assim, já sonhando com a chegada da pequena Noemi, mal sabe o susto que ela passou. Ano passado, ela começou a fazer os exames pré-concepcionais, planejando engravidar em 2021, mas foi mesmo surpreendida. Quando a gente talvez ia começar a pensar, depois dos resultados dos exames e tudo mais, eu estava aguardando o primeiro ciclo para eu poder me acompanhar, me perceber, e aí eu já tinha engravidado. Então, em setembro eu fui pedir esses exames, em outubro levei os resultados, em novembro voltei no consultório novamente, só que grávida. Depois de 3 anos de casada, Amanda finalmente vai realizar o sonho de ser mãe. Mas o que ela não contava era que no início da gravidez, ela teria uma surpresa. Mesmo tomando todos os cuidados com relação ao contágio pelo novo coronavírus, a servidora pública que estava no comecinho da gestação e o esposo foram contaminados. Na véspera de Natal, o Thales de manhã fez o exame, foi um teste rápido, aquele do cotonete, e às 9 horas ele já tinha o resultado que foi testado positivo. Por orientação da minha obstetra, mantive isolada dele, e aí passamos o dia 25 aqui, isolados de todos, e eu isolada dele ainda, né? Dia 26 eu consegui fazer esse exame, testei positivo, e graças a Deus nós não tivemos, assim, sintomas graves, assim, febre, nada. Eu acabei perdendo só o olfato, o Thales perdeu o olfato e paladar, e a tosse nos acompanhou, assim, durante um certo tempo, assim, eu considero até o 14º dia, assim. Como tudo ainda é muito novo quando se diz respeito à Covid-19, muitas dúvidas surgem. Esta obstetra explica quais são os riscos e as medidas que devem ser tomadas quando a paciente é gestante. As mulheres, as gestantes, são consideradas, né, um grupo de maior risco, mas as medidas, os cuidados que elas devem ter é exatamente igual da população geral, né? O uso da máscara, a higienização adequada das mãos, a educação com os cuidados de higienização, né? Na hora de tossir, não colocar a mão na boca, o álcool em gel, lavar as mãos regularmente, porque não adianta só usar o álcool, né? O sabonete, a água é super importante. Então, inicialmente, a gente achava que prender as gestantes em casa seria a solução. Eu, inicialmente mesmo, todas as minhas pacientes afastavam do trabalho, era isolamento social, mas a gente sabe que essa não é a realidade, o marido precisa ir trabalhar. Então, é pelo menos o afastamento, sabe? É a conscientização, evitar realmente aglomeração e ter esse afastamento, evitar cumprimentar e usar a máscara. As medidas são essas. E caso uma gestante seja contaminada, na menor suspeita de riscos, assim, se ela tiver sintomas gripais, é importante entrar em contato com o obstetra para avaliar. A conduta a ser tomada vai depender dos sintomas, da fase da gestação em que isso aconteceu e de como tudo vai evoluir, né? Então, assim, não existe uma receita de bolo, não existe um remédio que previna isso na gravidez. Eu tenho que tomar tal remedinho durante a gestação para evitar esse contágio. Não existe isso, infelizmente. O Ministério da Saúde enviou uma equipe de médicos à terra Yanomami. 10 crianças morreram com suspeita de Covid-19. As vítimas eram da região do Surucucu, em Alto Alegre, Roraima. De acordo com o Conselho de Saúde Indígena Yanomami, a 10ª criança morreu no dia 31 de janeiro após apresentar sintomas de Covid. A vítima era um bebê de 1 ano da comunidade Teramou, em Alto Alegre. As mortes das outras 9 crianças indígenas foram comunicadas ao Ministério da Saúde no último dia 26. 4 eram da comunidade Uapta e outras 5 de Cataroa. As crianças que morreram em janeiro tinham entre 1 e 5 anos. Segundo relatos dos indígenas, todas elas tiveram sintomas como febre e dificuldade para respirar. Em nota, o Ministério da Saúde informou que as equipes multidisciplinares de saúde indígena estão colhendo relatos para a investigação dos óbitos das crianças Yanomami e que também foram encaminhadas 800 doses de vacinas para a Covid-19 a indígenas maiores de 18 anos. Um documento enviado ao Ministério da Saúde indica que há ao menos 25 crianças com os mesmos sintomas e em estado grave, e que os postos de saúde da região estão fechados porque a região é de difícil acesso.
A terra indígena Yanomami é a maior do Brasil e também a mais vulnerável à Covid na Amazônia. Segundo o relatório de pesquisadores e líderes Yanomami, em 3 meses o vírus avançou 250% nas comunidades. A eficácia da vacina russa Sputnik para a Covid ultrapassa os 90%. Os resultados preliminares foram publicados na revista The Lancet. A vacina Sputnik, desenvolvida pelo Instituto Russo Gamaleya, teve eficácia de 91,6% contra casos sintomáticos da Covid-19. Os resultados preliminares, publicados na revista científica The Lancet, também apontaram uma eficiência de 100% contra casos moderados e graves da doença. A vacina funcionou bem em pessoas com mais de 60 anos. Em uma subanálise com 2.000 idosos, a eficácia ficou em 91,8%. Nenhum efeito colateral sério foi associado à vacinação e a maioria dos eventos adversos relatados foram leves, semelhantes aos de uma gripe, dor no local da injeção e fraqueza. A vacina é a 4ª a ter resultados publicados em revista, depois da Pfizer-BioNTech, Oxford AstraZeneca e Moderna. Quando isso acontece, significa que os dados foram revisados e validados por outros cientistas. O ensaio da Sputnik ainda está em andamento e tem o objetivo de incluir um total de 40.000 participantes. E o monitoramento de segurança e eficácia continua. E agora vamos falar sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio. O presidente do comitê organizador garantiu a realização do evento, independente do que aconteça com a pandemia. Para conter a propagação da Covid-19, o Japão prorrogou por 1 mês, até 7 de março, o estado de emergência em Tóquio e outras regiões do país. O presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos, Yoshiro Mori, garantiu que o evento vai acontecer. Certamente vamos adiante, independentemente de como o coronavírus evoluir. Devemos ir além da discussão sobre se vamos fazer ou não. É sobre como vamos fazer. Vamos pensar em um novo tipo de Olimpíadas nessa ocasião. Restrições ainda mais severas forçaram o adiamento do primeiro evento teste dos Jogos Olímpicos. Programado para acontecer entre 4 a 7 de março, o pré-olímpico de nado sincronizado, que reuniria atletas de 10 países, vai acontecer no começo de maio, no centro aquático da capital japonesa. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos está prevista para o dia 23 de julho. Em Paris, a Torre Eiffel está passando pela maior campanha de restauração em 132 anos de história. Os pintores e outros trabalhadores preparam um monumento para os Jogos Olímpicos de 2024. O monumento mais visitado do mundo está de cara nova. Desde 1968, o símbolo parisiense ostentava uma cor própria conhecida por marrom Torre Eiffel. Serão 19 camadas sucessivas de tinta para a estrutura de 324 metros ficar dourada, a tão sonhada cor ocre do criador Gustave Eiffel. Isso dará um toque dourado à torre na época das Olimpíadas. Fará com que pareça mais jovem em comparação com o que estamos acostumados a ver. Não é revolucionário, mas quando houver um belo céu azul sobre Paris, você poderá ver efeitos metálicos, brilho e um efeito rejuvenescedor. A restauração começou em 2019 e vai durar até novembro de 2022. Custará cerca de 50 milhões de euros. Além disso, a presença de chumbo na tinta torna necessário o reforço do protocolo sanitário da obra. O próprio criador, Gustave Eiffel, recomendou que a torre fosse repintada a cada 7 anos, um ritmo respeitado desde então. E veja ainda nesta edição, a produção industrial encerrou 2020 com uma baixa de 4,5%, o pior resultado em 4 anos. E ainda, em uma reserva do México, o nascimento de espécies de animais dispara na pandemia. Os detalhes você confere daqui a pouco. Até já! A
A produção industrial encerrou 2020 com uma baixa de 4,5% em relação a 2019. Segundo o IBGE, o resultado foi o pior para um ano desde 2016. A indústria brasileira fechou o ano de 2020 com queda de 4,5%, a maior dos últimos 4 anos. Apesar do avanço de 0,9% registrado em dezembro, o 8º mês seguido de alta, a atividade industrial não teve fôlego suficiente. No período, a indústria acumulou alta de quase 42%, eliminando a perda de 27% verificada entre março e abril, no auge dos efeitos da pandemia do novo coronavírus na produção nacional. Entre todas as atividades, a maior influência positiva segue sendo a de veículos automotores, reboques e carrocerias, segmento que em dezembro avançou 6,5%. Mesmo assim, o setor teve a maior baixa em relação a 2019, com queda de 28%. O Produto Interno Bruto da zona do euro registrou queda de 6,8% em 2020. O retrocesso causado pela pandemia foi menor do que o previsto pela União Europeia. Os números foram divulgados nesta semana pela Agência Europeia de Estatísticas, Eurostat. Bruxelas esperava um retrocesso anual de até 7,8% no ano passado. De acordo com a Eurostat, no quarto trimestre de 2020, o PIB da eurozona retrocedeu 0,7% na comparação com o trimestre anterior. Em geral, a economia da União Europeia ensaiou uma tímida reação no quarto trimestre de 2020. Mas o desempenho nos 12 meses ficou abaixo de outros países fora do bloco. Em 2020, o PIB, que é a soma de tudo que é produzido pelo país, dos Estados Unidos retrocedeu 3,5%, enquanto o da Rússia recuou 3,1%. E a China teve um crescimento de 2,3%. No primeiro trimestre de 2020, o PIB da eurozona caiu 3,7%. E no segundo trimestre, desabou 11,7%, resultando do impacto brutal da primeira grande onda da pandemia e das medidas de contenção. No terceiro trimestre, graças à flexibilização das restrições, o PIB da eurozona teve uma forte recuperação de 12,4%. Mas no último trimestre do ano, retomou a tendência de baixa. A eurozona engloba os 19 países da União Europeia que adotaram o euro como moeda, cuja política monetária é conduzida pelo Banco Central Europeu. Ao considerar os 27 países membros da União Europeia em seu conjunto, a Eurostat calcula que o PIB coletivo em 2020 retrocedeu 6,4%. Os moradores de uma reserva animal em Puebla, no México, vivem mais tranquilos do que nunca. O fechamento do parque para visitação durante a pandemia fez o número de nascimentos de animais dispararem. Olha só. A bebê girafa, ainda sem nome, observa atenta a cada detalhe, enquanto recebe comida do seu cuidador. São 13 litros de leite por dia, o que permite que ela ganhe mais de 10 quilos por semana. A girafa reticulada, uma das subespécies mais raras desses animais, nasceu no dia 13 de setembro com 1,53 m de altura. 4 meses depois, já dobrou de tamanho. A vida livre tem aumentado a fertilidade na reserva animal, onde vivem mais de 5.000 espécies. Desde pequenas borboletas a elefantes e hipopótamos africanos e asiáticos. No momento de crías, muitos animais começam a parir a partir de dezembro. É a hora dos filhotes. Muitos animais nascem a partir de dezembro até maio ou junho. Agora temos muitos filhotes. Temos uma girafa bebê, um elefante bebê, um búfalo. E estamos ansiosos para o nascimento das águias. Temos 2 pares de águias incubando ovos. Uma das razões do sucesso reprodutivo do African Safari é que os animais vivem em liberdade, já que as únicas grades que existem são aquelas que separam os felinos predadores. A amplitude territorial também contribuiu.
Durante a epidemia de Covid-19, o Centro de Conservação transmitiu nascimentos de várias espécies por meio de plataformas digitais, como uma contribuição para a comunidade científica. No entanto, o fechamento forçado impactou as finanças da reserva, que vive de insumos públicos e tem sido sustentada com dinheiro de projetos que foram adiados. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, não esqueça, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um ótimo sábado para você. Tchau!